E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o crescimento infantil, né? E quando a gente fala de crescimento infantil, a gente tem que pensar nos fatores hormonais que geram esse crescimento, né? E também como que a gente vai avaliar, né, esse crescimento durante a vida da criança, ok? Então vamos começar aqui. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa pensar é na parte hormonal, tá? Então eu vou focar primeiro bastante na parte hormonal. A maior parte desse vídeo vai ser sobre isso, tá? E no final eu vou falar um pouco sobre a antropometria, né? Que é basicamente utilizada para a gente avaliar, né? Se a criança está crescendo da forma correta, ok? Então, olha só, o hormônio que vai promover o crescimento, né, inicialmente falando, né, o hormônio que vai promover o crescimento é o GH, ok? Então, o GH, que é o hormônio do crescimento, né, ele vai promover aumento de tamanho corporal, né, e elevação do número de mitoses, né? Então, ele vai atuar diretamente lá nas células, né, nas células do tecido da criança, né, dos tecidos da criança, e vai elevar o número de mitoses e aumentar o tamanho, então, dessa criança, né, em todos os sentidos e de forma proporcional, tá? Quando ele faz isso, ele causa uma multiplicação e diferenciação específica de tecidos, principalmente quando a gente fala de células ósseas, né? Então, de tecido ósseo e de tecido muscular, né? Então, os principais alvos do crescimento, né, são esses tecidos, tecido muscular e tecido ósseo, apesar do GH agir em todos os tecidos do corpo, ou quase todos os tecidos do corpo, e gerar um crescimento proporcional, né? Isso eu estou falando quando eu estou falando de criança, né? De criança pequena, de bebê, né? Ele está crescendo de forma proporcional. Depois, quando ele tiver atingido um comprimento ósseo suficiente, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele já fechou as epífises dele, né? Ele já ossificou, né, aquela cartilagem das epífises, aí ele não cresce mais o tecido ósseo, né? Ele só aumenta a espessura desse tecido, ok? Então, isso é um ponto também, que vai limitar o crescimento do tecido ósseo. Agora, os outros tecidos do corpo, né? Eles podem sim continuar crescendo, né? Inclusive, o tecido ósseo vai aumentar de espessura, né? Principalmente se você tiver uma razão ali, né, de deposição óssea e absorção, né, e reabsorção, com um desequilíbrio, né? Então, você tem mais deposição óssea do que reabsorção, você vai ter aumento de espessura óssea depois que as epífises já estão ossificadas, né? Então, isso é um ponto importante aí da gente pensar, ok? Vamos lá. Bom, o GH, então, assim, né, foi demonstrado que ele é o hormônio que realmente gera o crescimento corporal. Esse gráfico aqui, ele mostra, né, um grupo de camundongos que foi, né, um camundongo que foi injetado diariamente com GH e o grupo controle, que são os camundongos que não foram injetados com GH. E aí eles avaliaram, então, o aumento do peso corporal desses camundongos na medida que foi passando o tempo, né? A gente percebe que essa linha vermelha aqui é o que toma o GH, a gente percebe que desde o início ele já tem uma razão de crescimento muito grande, né? O peso corporal dele aumenta muito mais rapidamente do que o peso corporal do controle, né? E ele fica, no final das contas, né, depois de 600 dias, com um peso corporal muito maior do que o controle, né? Então, isso é uma forma de a gente demonstrar que o GH, quando ele está sendo injetado num ser vivo, né? E não numa célula específica, né, numa célula isolada, numa placa de Petri, numa cultura de células, ele vai gerar esse crescimento, né? E depois eu vou até comentar um pouco sobre essa última questão que eu falei, tá? Mas esse gráfico ele vem para mostrar realmente que o GH está relacionado com o crescimento corporal, ok? Bom, o GH ele tem diversos efeitos metabólicos. Então, além do crescimento, né, que é o que a gente pensa primeiro quando a gente fala de GH, ele também vai gerar outras questões. Por exemplo, ele aumenta a síntese proteica, né? E a gente vai ver que o GH ele é um hormônio muito importante no metabolismo de proteínas, né? Ele vai fazer com que a gente aumente, né, a captação de aminoácidos, aumente a síntese proteica. Ele está muito relacionado com a quantidade de proteínas no corpo, né? Isso é um ponto importante para se lembrar do GH. Ele causa o aumento da mobilização de ácidos graxos para o tecido adiposo, né? E isso vai resultar em aumento da quantidade de ácidos graxos no sangue, né? Porque sai do tecido adiposo e passa pelo sangue, então a gente vai ver
um aumento de ácidos graxos no sangue, e ele causa também o aumento do uso desses ácidos graxos no tecido como fonte de energia, principalmente porque ele vai fazer com que esse ácido graxo, quando ele chega no tecido, ele seja convertido em acetil-CoA. E a gente sabe que isso é uma via muito importante para a produção de energia por meio de lipídios, né? Então, é um ponto muito importante aí sobre o GH. Ele vai preconizar a utilização dos ácidos graxos como fonte de energia em detrimento dos carboidratos. Então, ele reduz o uso de glicose pelo organismo, tá? Isso é um ponto bem interessante, bem importante também da gente saber sobre o GH. A partir de agora, eu vou falar especificamente de cada uma dessas questões aqui, mais ou menos, né? Só para a gente ter um pouco mais de noção. Mas isso daqui é o apanhado geral mesmo, dos efeitos metabólicos do GH, ok? Bom, o GH ele vai promover deposição de proteína nos tecidos. Por que que ele faz isso, né? Como que isso acontece? O GH promove deposição de proteínas nos tecidos. Por quê? Porque ele aumenta o transporte de aminoácidos através das membranas, né? Então, ele vai fazer com que haja maior deposição de aminoácidos nas células, né? E por ter mais aminoácidos nas células, a gente tem mais substratos para a produção de proteína. Tem que ter muito substrato, por quê? Porque o GH ele também vai aumentar a tradução de RNA para gerar a síntese proteica, né? Então, você tem mais RNA para gerar a síntese proteica, você precisa ter mais substrato para gerar mais proteína, por isso que você tem que ter mais aminoácido dentro da célula. Isso é um ponto importante. Ele vai aumentar também a transcrição do DNA para gerar o RNA, né? Então, ele vai gerar esse aumento, né, tanto de RNA diretamente quanto de DNA, aumenta a transcrição do DNA para gerar mais RNA ainda, né? Então, de novo, precisa de muito aminoácido para que isso dê certo, né? E ele vai reduzir o catabolismo de proteínas e aminoácidos, né? Então, a gente vê que o GH está relacionado, né, com uma função mais anabólica em termos de proteína, né? Ele vai diminuir o catabolismo de proteína e aminoácido, aumentar a captação de aminoácidos e aumentar a síntese proteica dentro das células, tá? Então, o GH está muito relacionado com as proteínas, né? A gente vê que isso vai ser muito importante, inclusive, quando a gente for falar, né, dos estímulos para a liberação do GH, que um deles é o jejum prolongado, que gera diminuição, né, da concentração de proteínas no corpo, vai fazer com que o GH vá lá em cima. E a gente vai falar disso mais para frente, tá bom? Bom, o GH ele amplia a utilização das gorduras como fonte de energia, né? Até comentei isso anteriormente com vocês. Ele vai ampliar o uso das gorduras como fonte de energia, por quê? Ele aumenta, né, a liberação dos ácidos graxos, né? Já tinha comentado sobre isso. E também já tinha comentado sobre o fato dele aumentar a conversão nos tecidos de ácidos graxos em acetil-CoA, tá? Se o GH tiver em excesso no organismo, e aí isso está relacionado com o metabolismo de gorduras, se o GH estiver em excesso, a pessoa pode entrar em cetose, né? Então, ela vai ter muita liberação de corpos cetônicos na corrente sanguínea dela, por conta, então, né, isso aí a gente já estudou, né, um pouco sobre isso, sobre essa questão, né, da utilização de corpos cetônicos como fonte de energia. Se você tiver um excesso de GH, você vai entrar em cetose, né? Pode acontecer de entrar em cetose por aumento da concentração de ácido acetoacético no seu sangue, né? É, então, isso é um ponto também interessante de a gente lembrar, porque se a pessoa estiver apresentando um quadro de cetose, pode ser que ela esteja, né, com um excesso de GH por uma questão nutricional, por exemplo, né? Uma diminuição da quantidade de proteínas pode fazer com que aumente o GH e aumentar o GH demais pode fazer com que a pessoa entre em cetose e o primeiro sintoma que você vai ver, o primeiro indício que você vai ver vai ser a cetose, de fato, né? Então, esse é um ponto importante também de a gente ter noção para a prática clínica, né? Bom, o GH ele reduz o uso de carboidratos, né? E ao mesmo tempo, né, ele tem um efeito diabetogênico, né? Então o GH ele vai aumentar, né, ele vai causar uma certa resistência à insulina, que é um quadro muito parecido com a diabetes do tipo 2, né? Fazendo isso, então a gente pode dizer que o GH ele tem um efeito diabetogênico, né? Por consequência desse aumento da resistência à insulina, né? Ele vai gerar então um aumento de glicemia, tá? Lembrando que ele vai diminuir a quantidade, né, de uso da glicose pelo nosso corpo, em detrimento do uso dos ácidos graxos, né? É uma ação, inclusive, bem parecida com a do cortisol, né? Nesse sentido, claro.
Bom, o GH ele vai estimular o crescimento das cartilagens e ossos. Então, vamos falar um pouco agora sobre essa questão do crescimento propriamente dito, né? Porque a gente já falou das alterações metabólicas, que podem ser geradas pela presença do GH, né? Agora vamos falar um pouco sobre o crescimento. O GH ele é capaz de elevar o crescimento esquelético, tá? E aí, quando eu falo isso, eu gosto de pontuar o seguinte, que os principais tecidos que vão ser alvo, né, do GH. Lembrando que quase todos os tecidos são alvo do GH, o GH é sistêmico, tá? Mas ele vai ter muita ação no tecido ósseo e no tecido muscular, né? Então, isso é um ponto importante aqui. Ele aumenta, né, o crescimento esquelético, por quê? Porque ele aumenta a deposição de proteínas pelas células osteogênicas e condrocíticas, né? Ele aumenta a reprodução de células osteogênicas e condrocíticas, certo? E ele também gera conversão de condrócitos em células osteogênicas para a deposição de osso novo, ok? Então, ele vai gerar essa passagem, né, de cartilagem para osso, lembrando que nem sempre vai ter uma conversão direta de condrócito para osteoblasto, por exemplo, né? Pode ter só uma substituição de tecidos, ok? Mas se o osso já está ali, é um osso antigo, ocorre deposição de osso novo, e isso vai ter ação também direta do GH, ok? Então, esse é um ponto interessante da gente ressaltar aí sobre a ação dele. Como que acontece o crescimento ósseo? O crescimento ósseo ele vai acontecer em duas etapas, né? Primeiro, você tem um aumento do comprimento de ossos longos em resposta ao GH, né? É, e aí o osso vai crescer até ocorrer a ossificação da cartilagem epifisária. Foi algo que eu já tinha comentado anteriormente com vocês. Depois, o que acontece? Você tem a deposição de osso novo na superfície, né, do osso antigo por parte ali dos osteoblastos, né? E o GH é que vai gerar, então, o sinal para que isso aconteça. Concomitantemente, os osteoclastos vão remover o osso antigo. Já tinha comentado com vocês que a gente tem que comparar, né, a, a quantidade, né, de osso que está sendo depositado com a quantidade de osso que está sendo removido, que está sendo reabsorvido, né? Se você tiver maior deposição de osso novo, em relação, né, à, à retirada, à reabsorção de osso pelos osteoclastos, significa que você vai ter um aumento de espessura óssea, ok? Então, durante a nossa vida, né, a gente pode aumentar a espessura óssea, mesmo que o comprimento ósseo não aumente mais depois que você já fechou as cartilagens epifisárias, né, que já trocou por osso ali nas cartilagens epifisárias, tá? Então, isso aí é um ponto que eu já tinha comentado antes, mas só para a gente ressaltar aqui quando a gente fala especificamente de crescimento ósseo, ok? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a ação das somatomedinas no crescimento. Então, o que que acontece? Foi observado que se a gente colocar, se a gente injetar GH em uma cultura de células, numa placa de Petri, não é identificado o crescimento daquelas células. Elas não vão aumentar a sua taxa mitótica, não vai acontecer nada, né? E aí o que acontece? Eles injetaram GH, né, em seres vivos, né? Então, num camundongo, por exemplo. E aí sim, né, como eu mostrei naquele gráfico anteriormente para vocês, houve um crescimento maior por conta ali do GH, da injeção de GH, ok? Então, o que acontece? Foi pensado, né, que tivesse outro fator, né, que teria ali uma importância maior ali em ação com o GH, né? Por quê? Porque na placa de Petri, né, as células que estavam na placa de Petri, elas não tinham esse fator, mas no ser vivo tinha o fator, né? Então, qual fator que é esse? As somatomedinas. Somatomedinas são pequenas proteínas, são produzidas no fígado, né? Elas podem ser chamadas também de IGF, que elas têm uma relação ali direta, né? Elas parecem muito com a insulina, então elas podem ser chamadas de IGF, né? E a principal IGF que a gente vai tratar é a IGF-1, pode ser chamada também de somatomedina C, ok? Essa IGF-1, o que que ela faz? Ela aumenta o tempo de ação daquele pico, né, daquele surto de liberação de GH. A gente vai ver que existem vários fatores que geram o surto de liberação de GH, que geram o pico de liberação de GH, só que o GH, ele tem uma meia-vida muito curta. A meia-vida do GH é de 20 minutos e a meia-vida do IGF-1 é de 20 horas, né? Então, o que que o IGF faz? Principalmente o IGF-1 ele aumenta a ação do GH, fazendo com que ela fique mais prolongada. Porque se fosse só o GH, ele teria ele tem uma meia-vida muito baixa, ele ficaria fazendo ali a ação dele por 20 minutos só, né? Então, isso não seria o suficiente para gerar, né,
uma ação efetiva no organismo do indivíduo. Então, pela ação da somatomedina C ou do IGF-1, essa ação ela é prolongada. E aí, quando ela é prolongada, você vai ter, então, um crescimento potencializado, né? Então, a somatomedina ela é como se fosse um potencializador do crescimento, um potencializador da ação do GH, ok? Então, esse aí é um ponto importante da gente saber. Bom, como que ocorre a regulação da secreção de GH, né? A secreção de GH, ela tem um padrão pulsátil, tá? E esse padrão pulsátil, ele vai ser estimulado por algumas situações. Então, por exemplo, se a pessoa tiver em jejum prolongado e tiver com uma deficiência grave de proteínas, isso vai ser um fator que vai gerar um aumento de liberação de GH. Se a pessoa tiver em hipoglicemia ou em baixa concentração de ácidos graxos no sangue, isso também vai ser um fator que vai aumentar a liberação de GH. Atividade física, né, ela vai trazer um esforço muscular, aí sim vai ter liberação de GH, vai ter um pulso de liberação de GH. Excitação, trauma, a própria grelina, né, que vai trazer a sensação de fome, ela também vai fazer com que haja liberação do GH, ok? Então, isso aí é um ponto interessante aí da gente tratar, né? Outra questão importante é que o GH ele tem uma liberação ali, um padrão de liberação durante o sono. Nas primeiras 2 horas de sono profundo, o GH é liberado, tá? Então você tem um pico de GH, é por isso que criança tem que dormir bem, né? Porque aí elas conseguem ter uma liberação de GH suficiente para o crescimento normal delas, né? E aí eu coloquei aqui alguns parâmetros, né, da quantidade, né, da concentração de GH que são muito importantes. Por exemplo, no adulto é normal você encontrar um GH entre 1,6 e 3 nanogramas por ml. Na criança, 6 nanogramas por ml. Agora, olha só, no jejum prolongado, olha o pico que foi gerado, 50 nanogramas por ml. Por isso que eu falei a questão da cetose. É o excesso de GH que pode gerar a cetose. Nesse caso aqui é um excesso. Quando a gente compara com o normal, né, com o fisiológico, tanto no adulto quanto na criança, né, você tem aqui um excesso de liberação de GH, né? E aí, uma coisa que é importante da gente saber é que o GH ele é liberado por muito tempo, a vida toda, para falar a verdade. Foi encontrado, né, uma quantidade, cerca de 25% do valor do GH das crianças em idosos, né? Então, idosos, muito idosos, têm cerca de 25% ainda da quantidade de GH sendo liberado, né? Então, continua liberando GH pelo resto da vida, né? Só que as concentrações vão diminuindo, em relação ao tempo, né? Quanto mais tempo que a pessoa vive, menos quantidade de GH que ela está liberando na corrente sanguínea dela, por meio aqui desses padrões aqui pulsáteis, né? Por meio desses fatores aqui que geram a liberação do GH, tá? Aí, gente, eu coloquei só esse gráfico aqui só para a gente ver, né, essa liberação de GH pulsátil, né? Então, você tem uma liberação pulsátil, alguns pulsos maiores, por exemplo, exercício físico intenso, e aqui o sono, né? Nas primeiras 2 horas de sono. Então, a pessoa foi dormir aqui, cerca, sei lá, 9 horas, 10 horas da noite. As primeiras 2 horas de sono, ela teve um pico aqui de GH. 2 horas de sono profundo, tá? Isso é muito importante também. Beleza? Bom, vamos falar um pouco sobre o papel do hipotálamo no controle da secreção de GH. Porque a gente sabe que o GH ele é um hormônio liberado, né? E produzido pela adenohipófise. E a gente sabe que a liberação dos hormônios adenohipofisários tem uma relação direta, né, com o trato túbero-fundibular, que parte dos núcleos hipotalâmicos. E esses núcleos hipotalâmicos, eles liberam fatores, hormônios, que são fatores para a liberação dos hormônios adenohipofisários ou para inibição dos hormônios adenohipofisários quando a gente fala da prolactina, né? Então, o GH não é diferente. Só que ele é um hormônio adenohipofisário diferente dos outros. Por quê? Porque a maioria dos hormônios adenohipofisários, tirando o GH, né, exceto o GH, eles têm uma ação direta em glândulas específicas do corpo, certo? E muitas vezes a função dessas glândulas está ligada diretamente com a liberação desses hormônios adenohipofisários. No caso do GH, o GH ele não é um hormônio que está atrelado diretamente a uma glândula. O GH ele é um hormônio que age de forma sistêmica, então ele vai ter receptores, né, na maior parte dos tecidos do corpo, né? Então isso é uma forma, uma característica aí do GH que o diferencia dos outros hormônios adenohipofisários. Como que acontece essa regulação, né, dessa secreção de GH por parte ali do hipotálamo, né? Existem dois hormônios que são muito importantes para a regulação.
somatostatina, que vai ser o hormônio inibidor do hormônio de crescimento, e o GHRH, que é o hormônio liberador do hormônio de crescimento, tá? A gente vai falar principalmente da ação do GHRH, porque ele é o principal mesmo que gera a liberação do hormônio de crescimento, né? A somatostatina, a ação dela ainda não está completamente elucidada, né? Então a gente nem tem tantas informações assim para falar a respeito disso, tá? O GHRH, ele é liberado no núcleo lento medial do hipotálamo, né? Que coincidentemente é o centro da saciedade, ok? Então, isso aí é um ponto interessante da gente ter em mente, ok? Como que é a ação do GHRH? O GHRH, gente, ele vai se ligar a receptores de células produtoras de GH, ok? Então, o GHRH se liga aos receptores dessas células, e quando eles se ligam aos receptores dessas células, eles vão fazer com que dentro dessas células aconteça uma reação que é muito comum, né? Todo hormônio causa praticamente para a liberação de vesículas essas com algum tipo de secreção, nesse caso, GH, né? Então, o que acontece? Existe, né, depois que ocorre a ligação do GHRH nessas células, existe a ativação do sistema adenililciclase. E esse sistema adenililciclase, ele é capaz de ativar o AMP cíclico. Ativar AMP cíclico, gente, sempre vai significar, pelo menos a curto prazo, que haja, então, um maior influxo de cálcio dentro daquela célula. Por que que é importante o influxo de cálcio dentro de uma célula? O influxo de cálcio vai fazer com que as vesículas, né, com a secreção daquela célula, sejam fundidas à membrana, liberando, então, essa secreção por meio extracelular. É justamente o que acontece a curto prazo com a ação, né, a ativação do AMP cíclico, ok? A longo prazo, o que que essa ativação do AMP cíclico vai gerar? Aumento da transcrição dos genes para a produção de GH, ok? Então, a ação ali do AMP cíclico vai não só aumentar a liberação de GH, como também aumentar a produção de GH, ok? Até mesmo para manutenção ali dos estoques daquelas células de GH, ok? Então, isso é um ponto interessante, um ponto importante aí da gente tratar sobre a ação do GHRH, e para a gente entender como que é essa regulação aí da secreção do GH, né? Bom, por último, né, vamos falar então um pouco sobre essa questão da antropometria. Porque assim, a gente entende, né, os fatores hormonais relacionados ao crescimento infantil, certo? Mas para a gente saber se aquela criança está crescendo da forma correta, né, é necessário que a gente faça uma avaliação longitudinal, né? Então, essa criança ela vai passar por várias consultas e né, em todas essas consultas a gente vai fazer, então, o controle do peso, do comprimento, né, ou da estatura dessa criança, dependendo da idade dela, né, e também do perímetro cefálico, se ela for menor de 2 anos. É importante o perímetro cefálico para a gente saber, então, como que está o crescimento do encéfalo, né, se está normal, se está tudo certo e tudo mais. E aí, gente, o que acontece? Para a gente saber se está tudo bem ou não, né, se está crescendo de verdade, se está crescendo normal ou não, a gente precisa ter referência, né? A gente precisa ter um ponto ali de comparação, né? E a gente vai comparar com uma população de referência. E para a gente fazer isso, a gente precisa utilizar os índices antropométricos, que são quais, assim, né? Quais índices antropométricos a gente usa? O score Z e o percentil, né? O percentil é até mais comum de ser utilizado, porque ele é de mais fácil entendimento, né? Então é fácil da gente mostrar para os pais e tudo mais, e mostrar, olha, sua criança tá aqui, seu filho tá aqui, ó, o ponto aqui tá dentro ali dos limites e tudo mais, enfim, né? Para a gente poder explicar a condição ali da criança para os pais, né? O que que é o score Z, né? O score Z ele vai indicar o número de desvios padrões que aquele valor está distante do P50, ou seja, da medida de tendência central, da média, ok? Só que traduzido ali em percentil, né? Então, o score Z, ele vai mostrar a distância, né, daquele indivíduo ao P50, né? A mediana, a média do desvio, ok? Então, isso aí é um ponto que a gente precisa entender. O percentil, ele é basicamente, né, ele vai mostrar ah, em porcentagem, né, quanto que aquela criança ali está, como que aquela criança ali está presente numa distribuição de porcentagem. Então, por exemplo, você vai medir ali a estatura da criança,
né? E aí você mediu a estatura da criança, ela está entre o P10, ou seja, entre o 10% e o P90. Significa que ela está numa faixa de normalidade. E aí, o que que você vai fazer? Você vai avaliar, à medida que as consultas vão passando, você vai montando, vai plotando aquele gráfico e vai mostrando, então, o crescimento daquela criança. Está acontecendo um crescimento, ok? Está seguindo um padrão, ok? Beleza? Se teve uma diminuição da velocidade de crescimento, ou se teve uma diminuição mesmo do crescimento, aí pode estar acontecendo alguma coisa, né? E aí a gente vai poder identificar, né, com a avaliação clínica também, o que está acontecendo. Se é desnutrição, se a criança ficou doente, ela pode perder peso e aí vai ter alteração nesses gráficos e tudo mais, ok? Mas o principal aqui da gente entender é que a gente utiliza esses índices antropométricos, né, para a gente poder avaliar, então, o crescimento, né, o padrão de crescimento dessa criança, sendo então avaliado de acordo com a referência de uma população, referência de uma população, ou seja, a população do Brasil, por exemplo, a gente vai utilizar como referência qual que é o padrão de crescimento das crianças no Brasil, né? Mas lembrando que esses índices antropométricos, eles seguem referências da OMS. O que que significa isso? Significa que isso é global, ok? Então, é a mesma referência para o mundo inteiro. Só que a gente precisa ser basicamente um pouco mais críticos, né? Quando a gente está falando de determinados países. Então, a gente sabe como que é a realidade socioeconômica do Brasil, né? E a partir disso a gente consegue fazer uma avaliação um pouco mais específica para o nosso país. Mas os parâmetros são da OMS, parâmetros são globais, ok? Então, basicamente isso que eu queria falar com vocês. Valeu aí pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu.